Olá, seja bem-vindo ao canal Testando seu Conhecimento Bíblico. Vamos mergulhar na Bíblia de forma dinâmica e divertida. Mas antes, não esqueça, deixe o seu like e compartilhe este vídeo. Ajude o canal a alcançar mais pessoas. Então, vamos começar? Primeira pergunta: qual o nome do primeiro homem que a Bíblia relata que se enforcou? Número 1, Aitofel. Número 2, Judas. Número 3, Jaziel. Tempo para pensar. Resposta certa, número 1, Aitofel. 2 Samuel, capítulo 17, versículo 23. Segunda pergunta: como se chamava o profeta que recebeu Jorão, rei de Israel, em respeito a Jeosafá, rei de Judá? Número 1, Isaías. Número 2, Eliseu. Número 3, Elias. Tempo para pensar. Resposta certa, número 2, Eliseu. 2 Reis, capítulo 3, versículo 13 e 14. Terceira pergunta: quando José ficou do Egito, ele casou-se. Qual o nome de sua esposa egípcia? Número 1, Zípora. Número 2, Jezabel. Número 3, Azenate. Tempo para pensar. Resposta certa, número 3, Azenate. Gênesis capítulo 41, versículo 50. Quarta pergunta: qual o nome do cronista de Davi, filho de Aitube? Número 1, Jeosafá. Número 2, Urias. Número 3, Abiné. Tempo para pensar. Resposta certa, número 1, Jeosafá. 2 Samuel, capítulo 8, versículo 16. Quinta pergunta: como se chamava o juiz de Israel que feriu 600 homens dos filisteus com uma guilhada de boi? Número 1, Sansão. Número 2, Sangar. Número 3, Otiniel. Tempo para pensar. Resposta certa, número 2, Sangar. Juízes, capítulo 3, versículo 31. Sexta pergunta: o que Salomão pediu a Deus? Número 1, poder. Número 2, riquezas. Número 3, sabedoria. Tempo para pensar. Resposta certa, número 3, sabedoria. 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 10. Sétima pergunta: quantas são as taças da ira de Deus descrita no livro de Apocalipse? Número 1, 7 taças. Número 2, 8 taças. Número 3, 9 taças. Tempo para pensar. Resposta certa, número 1, 7 taças. Apocalipse, capítulo 16, versículo 1. Oitava pergunta: qual o nome do irmão de Jacó? Número 1, Isaac. Número 2, Esaú. Número 3, Arão. Tempo para pensar. Resposta certa, número 2, Esaú. Gênesis capítulo 25, versículo 26. Nona pergunta: quem ficou conhecido como filho da promessa? Número 1, Ismael. Número 2, José. Número 3, Isaque. Tempo para pensar. Resposta certa, número 3, Isaque. Gálatas, capítulo 4, versículo 28. Décima pergunta: quantos dias Jonas ficou dentro da barriga de um grande peixe? Número 1, 3 dias. Número 2, 4 dias. Número 3, 5 dias. Tempo para pensar. Resposta certa, número 1, 3 dias. Jonas, capítulo 1, versículo 17. 11ª pergunta: quem substituiu Judas Iscariotes? Número 1, Paulo. Número 2, Matias. Número 3, Silas. Tempo para pensar.
Resposta certa, número 2, Matias. Atos, capítulo 1, versículo do 23 ao 26. 12ª pergunta. Quem derrotou o gigante Golias? Número 1, Saul. Número 2, Jonatas. Número 3, Davi. Tempo para pensar. Resposta certa, número 3, Davi. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 50. 13ª pergunta. Quem foi curado de lepra após mergulhar no Jordão 7 vezes? Número 1, Naamã. Número 2, Amã. Número 3, Geazi. Tempo para pensar. Resposta certa, número 1, Naamã. 2 Reis, capítulo 5, dos versículos 10 ao 14. 14ª pergunta. Quantos dias Lázaro estava morto quando Jesus o ressuscitou? Número 1, 3 dias. Número 2, 4 dias. Número 3, 5 dias. Tempo para pensar. Resposta certa, número 2, 4 dias. João, capítulo 11, versículo 17. 15ª pergunta. Qual o nome da sogra de Ruth? Número 1, Rebeca. Número 2, Raquel. Número 3, Noemi. Tempo para pensar. Resposta certa, número 3, Noemi. Ruth, capítulo 1, versículo 22. Uma pausa para lembrar. Inscreva-se no canal, deixe o seu like e ative o sininho de notificação. Vamos continuar? 16ª pergunta. Quantas vezes Jesus perguntou a Pedro se ele o amava? Número 1, 3 vezes. Número 2, 4 vezes. Número 3, 5 vezes. Tempo para pensar. Resposta certa, número 1, 3 vezes. João, capítulo 21, versículo 15 ao 17. 17ª pergunta. Quem foi ao encontro de Jesus andando sobre as águas? Número 1, João. Número 2, Pedro. Número 3, Tiago. Tempo para pensar. Resposta certa, número 2, Pedro. Mateus, capítulo 14, versículo 28 e 29. 18ª pergunta. Como se chamava o tio de Saul, pai de Abner? Número 1, Abias. Número 2, Serugue. Número 3, Né. Tempo para pensar. Resposta certa, número 3, Né. 1 Samuel, capítulo 14, versículo 50. 19ª pergunta. Que nome Jacó deu ao lugar em que o Senhor mudou seu nome para Israel? Número 1, Peniel. Número 2, Betel. Número 3, Arã. Tempo para pensar. Resposta certa, número 1, Peniel. Gênesis, capítulo 32, versículo 30. 20ª pergunta. Quem ungiu Jesus com nardo puro e enxugou com os cabelos? Número 1, Susana. Número 2, Maria. Número 3, Isabel. Tempo para pensar. Resposta certa, número 2, Maria. João, capítulo 12, versículo 3. Versículo para meditar. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. E aí, quantas perguntas vocês acertaram? Deixe nos comentários o que vocês estão achando dos vídeos. Compartilhe o vídeo, ajude o canal a divulgar a palavra. Até o próximo desafio. Que Deus continue abençoando a sua vida. Tchau!